Já é para responder? Então, bom, você vê, o Saul Alinsky, ele é um detalhe dentro de uma máquina imensa. Eu sugiro que vocês leiam o livro da Diana West, que se chama American Betrayal, Traição Americana, que é sobre a ação comunista desde o tempo do governo russo. A ação comunista no governo americano desde o tempo do russo. E essa ação é tão vasta, você chama ela de infiltração e eufemismo. Não é infiltração, é ocupação. Dominação completa. Dominação completa. Você vê os dois principais assessores do russo, um dos quais era tão íntimo dele que morava na Casa Branca, e que era o cérebro do russo, era o Harry Hopkins, que era um agente da KGB. Assim como ele tinha. Você vê naquele tempo o tal do Joseph McCarthy, que era um caipirão, não sabia direito o que estava fazendo. Ele descobriu que havia 52, tem duas listas, uma de 52 a 72, riscos de segurança no governo americano. Ele não falou nem espiões comunistas, nem agentes comunistas, falou assim, riscos de segurança. E por causa disso, acabaram com a carreira dele, e até hoje existe o termo macartismo, que significa uma perseguição horrenda aos comunistas. Bom, hoje nós sabemos que não eram nem 52, nem 72, eram pelo menos 3 mil. E, inclusive, tem um jornalista que era amigo pessoal dele que resolveu dedicar 8 anos da vida, eu também agora esqueci o nome, para reescrever essa história e provar que a esmagadora maioria das colocações do McCarthy eram corretas. Foi Stanton Evans, é o livro Blacklisted by History, um tremendo livro. Exatamente. Hoje em dia, isso já não é mais discussão entre os historiadores. Por estar que os riscos existiam mesmo, existiam muito mais, e que o Joseph McCarthy foi alvo da maior campanha de character assassination da história humana. Então, entre os historiadores não se discute mais isso. Tá certo? O que era o McCarthy? O McCarthy era um caipirão, achou que queria se fazer de gostosão, achou que era fácil, vamos lá, acabar com esses caras. Um pouco que nem certos elementos da direita brasileira, né? Matar comunista, meu Deus do céu. Quer dizer, não tem ideia do tamanho do pepino, você está entendendo? Então é a formiguinha querendo dar um cacete no elefante. E se ferrou, evidentemente, né? Acabou denegrido, depois da morte, você era um bêbado. Quem foi esperto na época, sabe quem foi? Foi o Nixon. O Nixon falou, eu não posso brigar com o establishment comunista inteiro, nós temos que pegar de um por um, né? E ele pegou então o Alger Hiss, que era um cara importantíssimo, de família rica, queridinho de toda a elite americana, e provou que o cara era agente da KGB mesmo, né? E o Alger Hiss se ferrou, no fim das contas. Então o Nixon foi com mais cuidado, mais prudência, e alguma coisa ele conseguiu. O Joseph McCarthy só conseguiu levar fogo podre na cara. Agora, a gente saiu do Saul Alinsky e voltou para as raízes, né? Então, peraí. Então o Saul Alinsky aparece dentro deste esquema. Ele não pode ser considerado fora da KGB. Eu não sei até hoje quais eram exatamente as ligações do Saul Alinsky com a KGB. Mas eu sei o seguinte, toda essa estratégia do Alinsky, ela não está fora do plano geral da KGB. Mas, então, a KGB continua existindo. Detalhe, tem muito pessoal conservador, liberal, que vê aí o Putin agora defendendo valores da família, valores cristãos, perseguindo gays, etc. E eles estão achando lindo, né? Ele olha, mas é o seguinte, ele está falando tudo isso e falando mal da corrupção moral ocidental, mas ele está protegendo e premiando os homens da KGB que a produziram. Por exemplo, o tráfico de droga. Quem começa com o tráfico de droga no Ocidente? A KGB. Leia o livro do Joseph Douglas, Red Cocaine. Está lá com um projeto feito nos anos 50 para, vamos dizer, disseminar o tráfico de droga no Ocidente, que antigamente era um fenômeno pequenininho, virou endêmico graças à KGB. Então a KGB corrompe, em seguida acusa o corrompido. Da mesma maneira da liberação sexual sem controle. Agora você imagina se, por exemplo, caiu o Terceiro Reich, caiu o Führer, e daí sobe um governo democrático e começa a falar mal do antissemitismo no mundo e tal, mas ele mantém no comando os caras da SS e da Gestapo e ainda dá um prêmio para eles. Você vai acreditar na sinceridade de um cara desse? Então o que estão fazendo com o Putin é isso. Quer dizer, o dia que o Putin desmantelar a KGB, que ele não está desmantelando, ele está reforçando, reformando e reforçando. Tá certo? Não puniu ninguém. Não tem um agente, um torturador da KGB que foi para a cadeia, nenhum. Né? Para começar por ele mesmo. Né? Agora, esse é um aspecto
Tem dois pontos do pessoal ali que são interessantes, que é ele como mentor dessa questão do terceiro setor, como estrategista do terceiro setor, que inclusive passa pela história do Obama e da Hillary. Você vê, pega a negócio da estratégia, Cloward Piven, são discípulos do Alinsky. Aqui é um exemplo característico como funciona o Alinsky. A ideia do sujeito é gerar crise, tá certo? E a crise é aproveitada para aumentar o poder estatal caso um homem da esquerda esteja no poder. Então o cálculo que eles fizeram é muito simples. Eles disseram, olha, o nosso sistema de previdência social está atendendo apenas 5% das pessoas que têm direito a ele. Isso quer dizer que os outros, se não estavam inscritos, é porque não tinham necessidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma campanha para inscrever todo mundo. E daí o sujeito, uma vez inscrito, ele vai começar a pedir os benefícios da Previdência Social. A Previdência Social não tem recurso para fazer, ela vai quebrar. Não só Petrobras, como várias empresas de energia, infraestrutura. É uma coincidência, né? Agora, o senhor falou um aspecto muito importante que também eu vejo pouquíssimo conhecimento sobre isso, em relação à estratégia da queda do muro e, digamos assim, do fim da União Soviética, né? Onde foi definido como a grande vitória do Ocidente, a grande vitória do capitalismo, entre aspas, né? Como se fosse capitalismo versus comunismo, socialismo. E algumas décadas depois a gente vê que não foi bem isso que aconteceu. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Aí tem os avisos dados pelo Anatoly Golitsyn, muito tempo atrás, muito antes da queda do muro de Berlim. Ele disse, olha, os caras vão liberalizar o regime, vão fazer essa mudança assim, para reestruturar tudo e permitir a sobrevida, né, do esquema de poder que está aí. Bom, aconteceu exatamente isso. As pessoas são as mesmas. Assim como, não só lá, mas, por exemplo, na Polônia, aconteceu na Polônia. O pessoal me diz, olha, quem está no governo agora são os netos e bisnetos dos comunistas, as mesmas famílias, né? Então, esta classe social, a nomenclatura, continuou no poder. Ela mudou até o seu discurso ideológico. Porque o discurso ideológico, como dizia o Karl Marx, é apenas um vestido de ideias que você veste em cima de qualquer coisa que seja o seu interesse. Então você pode usar o discurso socialista explícito, você pode, por exemplo, na Segunda Guerra, o Stalin trocou o discurso comunista por um discurso patriótico nacionalista. Voltou até a usar a expressão mãe Rússia, que era um negócio do tsarismo. E usar até os uniformes da época do czar. Claro, claro. Então, restaurar o senso patriótico parecia, em termos marxistas ortodoxos, parecia uma coisa aberrante, uma heresia, mas ele fez e funcionou. Então, trocar de discurso, esse pessoal troca de discurso como quem troca de cueca. Tá certo? Então, agora o Putin trocou de discurso. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Né? É do que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia 1 bilhão de vezes. Né? Então, você vê, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Anyway, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo o marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético, converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. Até porque os proletários nunca tiveram muito afim, né, de fazer a revolução. Não, isso aí foi a grande crise do movimento comunista em 1914, quando eles esperavam que os comunistas reagissem contra o apelo bélico das potências imperialistas e fizessem a revolução nos seus países. Não fizeram nada. Os proletários foram os maiores entusiastas da guerra. Então viu-se ali que o patriotismo, o nacionalismo era uma força mais profunda no proletariado do que o socialismo. E daí eles começaram a raciocinar, tem que repensar tudo de novo. Daí surge, de onde surge o terceiro mundismo? Surge daí. O Stalin diz, raios, nós podemos usar, até agora consideramos que o nacionalismo é nosso inimigo, mas nós podemos usar o discurso nacionalista. Depende de onde nós o plantamos.
Então vamos plantar na África, na Ásia, no país, na América Latina, no terceiro mundo. Criamos um monte de nacionalismo que serão contra o imperialismo. Então, os comunistas, que eram os grandes inimigos do nacionalismo, se tornaram os donos do nacionalismo. Então, quando você estuda a história, você vê que o comunismo não é uma ideologia de maneira alguma. O comunismo é uma cultura. E os laços que prendem o sujeito a uma cultura não são laços intelectuais de uma doutrina a que ele adere. São laços de familiaridade, de lealdade pessoal, laços simbólicos, afeições, gestos rituais, emocionais, etc, etc. É por isso que você não pode convencer um comunista. É a mesma coisa, eu vou pegar um índio do Xingu e convencer ele a ser, sei lá, um aborígene australiano. Você não vai conseguir. Eu vou pegar o japonês e convencer ele que ele é um italiano. Não dá para fazer isso. Quer dizer, você mudar de cultura é tão difícil quanto você mudar de planeta, tá entendendo? Então é uma metanoia, um processo muito profundo. Eu vivi isso, pô. Agora, eu tive a vantagem seguinte, eu não fui criado no meio comunista. Eu não sou, como que eles chamam aqui, eles chamam de red diaper, né? A fralda vermelha. Que já foi criado no meio comunista. Eu tinha amigos que eram assim, amigos que eram de famílias comunistas tradicionais, né? Mas eu não era. Né? Eu vinha de uma família católica e entrei no meio comunista já um pouco tarde. Então, a adesão não foi tão profunda assim. Mas mesmo assim, eu vejo que o comprometimento da minha alma e da minha psique, isso foi sério. Eu levei 20 anos para me livrar disso. Você vê, o grande erro de todos os sovietólogos americanos durante 60 anos foi acreditar que o movimento comunista era um braço da União Soviética, quando não é. A União Soviética é um órgão dentro do movimento comunista internacional. E a dissolução da União Soviética automaticamente cria, vamos dizer, uma decomposição que é absorvida pelo corpo do movimento comunista. Revigora o movimento comunista. Né? É como você amputar um órgão doente e você fortalece o resto do corpo. Né? O movimento comunista nunca dependeu da União Soviética. Ele se alimentou dela enquanto pôde, mas ele a antecedeu de mais de 60 anos e sobrevive. Eu recomendo o livro. O primeiro que percebeu isso claramente foi o Jean-François Revel, no livro La Grande Parada, né? Onde ele, no ano de 2000, ele disse: olha, o pessoal disse que com a queda da União Soviética o comunismo ia acabar, mas ele aumentou muito. Por quê? E daí ele vai sondar as razões. Claro, existem razões mais profundas que ele não percebeu, mas basicamente a coisa é essa: a União Soviética foi um órgão do movimento comunista e não o movimento comunista. Por que os caras estudavam assim? É muito simples. Quem estudava isso? Os sovietólogos eram funcionários do governo americano. Eles não eram funcionários de um partido, né? De um movimento internacional, como os comunistas. Então eles olhavam tudo do ponto de vista do conflito entre estados. Não é isso? Então, tem o Morgenthau, na época a teoria do Morgenthau é o seguinte: os agentes fundamentais da política internacional são estados. Não são. Né? O movimento comunista é muito maior do que um estado. O Estado está contido dentro do movimento? Está contido dentro do movimento, evidentemente. Né? Então, vamos dizer, a confusão entre o que é o poder e o que é o governo. Né? Se ele tomou o poder, quer dizer que ele está no governo. E olha, leia o livro do Wright Mills, que é um sociólogo da esquerda americano dos anos 60, mas um homem brilhantíssimo. Um livro que chama Elite do Poder. E ele faz a pergunta: quem manda nesta porcaria? Né? E você vai ver que o círculo do poder vai parar infinitamente além do governo e de todos os cargos oficiais. Chega até em boate, nas prostitutas que saíam com os caras, no clube que ele frequentava. Né? E ele mostra: esta é a rede do poder. O governo é um pequinho desse tamanho no meio, que se assenta nesse movimento, mas nessa cultura, por assim dizer. Então você tem essas duas balizas do poder econômico: o poder cultural e o poder político-militar. E o poder econômico está ali no meio. E hoje nós temos, do ponto de vista de poder cultural, a maior força da esquerda, porque é um certo... Claro, a qual o poder econômico está servindo. Está aí o Marcelo Odebrecht, que não deixa mentir. Eu vou contar um negócio para você. Em 1993 eu fiz um trabalho para o Odebrecht. Pediram para investigar as CPIs que estava tendo, na qual estava sendo acusado até da morte de Cristo, né?
ele não está entendendo nada. Falou, então você escreve um negócio aí, escreva algo a respeito, né? E eu escrevi, fiquei 1 ano estudando essa porcaria e escrevi. E naquela época eu falei para o Emílio Odebrecht, vocês não se metam com o PT que eles vão acabar com vocês. Mas daí ele tem o grupo dos assessores, pago a preço de ouro, etc, etc, né? Deram palpite ao contrário. E por que ele vai ouvir? Eu só penso um rapaz latino-americano que contratou para escrever um negócio. Eu sou o Zé Mané, entendeu? E ele deu ouvido aos sábios, e não ao Zé Mané, só que o Zé Mané tem a razão, né? E pergunta para o Marcelo Odebrecht. E parece que o Emílio está fazendo um acordo onde ele vai andar de tornozeleira por vários anos, né? Tá vendo só? Tá vendo o que é o poder econômico? Empresário existe para apanhar e ser roubado. Só que eles não sabem isso. Então, a sobrevivência deles depende de alianças que eles façam em tempo. Agora, se você faz aliança justamente com o sujeito que está querendo roubar você, de uma certa forma eles têm alguns meios. É o acordo entre a galinha e a raposa, pô, né? Eles têm alguns meios, mas se esses meios não forem utilizados de uma certa forma... E em tempo, sobretudo em tempo. Agora você vê, esse pessoal estava se enchendo de dinheiro enquanto a esquerda estava conquistando a hegemonia cultural. Eles não viram nada. Você pensa bem, o que eles acham que é cultura? Pega a revista do Banco Itaú, a revista Personalité. É assim, receita do nhoque de mandioca. A casa dos sonhos. Maite Proença passeando em Mianmar. Isso é a cultura deles, meu Deus do céu. Confunde cultura com chiqueza. Quer dizer, isso é um monte analfabeto, pó de arroz, você está entendendo? E isso é a burguesia brasileira. Eu digo que eu conheço a burguesia brasileira, eu conheço bem, sobretudo a paulista. Tive experiência nessa gente durante anos. Eu nunca vi gente tão fraca na minha vida. Então, esses caras, os comunistas, o que é essa gente pro Zé Dirceu? Mais fraca em que sentido? Humanamente falando. Gente indefesa, psicologicamente indefesa. Todos uns coitadinhos. Medrosa. Precisa de afeição. Tá certo? É tudo definido papai mesmo. Tá? Eu não conheci um cara valente ali no meio. A maioria está tudo fazendo psicoterapia, porra. Então é um negócio terrível. Agora, pega um homem de ferro formado na DGI cubana, no Serviço Secreto Militar cubano, como o Zé Dirceu. O que é essa gente perto do Zé Dirceu? Ele entra lá, dá 2 tapas no cara, dá todo o seu dinheiro ao cara por ano. É assim. Mas hoje ele está preso, o Dirceu. Sim, o Dirceu está. Ele denunciou alguém? Não. Estou falando homem de ferro. Agora, dentro da... fazer assim um status, né, desses poderes, né, que o senhor colocou, o poder econômico a reboque do poder político-militar / cultural. Falando em poder cultural, alguns aspectos desse poder cultural. Mídia, status da mídia hoje no Brasil. A mídia é um órgão da esquerda, toda ela. Não existe... Nada. Você veja, quando os caras me contrataram para fazer a coluna no Globo, né, anos depois, o Luiz Garcia, que era o diretor de redação, deu uma entrevista dizendo o seguinte: bom, nós achamos que o nosso esquerdismo está dando muita bandeira, só tinha colunistas de esquerda, então nós decidimos contratar um para dar uma impressão de democracia. Ele diz isso, né? Daí, só que ele achava que eu era uma espécie de sei lá, de Leandro Carnal, né? Clóvis de Burros, que eu chamo de Leandro Espiritual, né? Tinha um cara lá para enfeitar o negócio. E eu comecei a fazer um negócio a sério, comecei a contar. Pra fazer de conta que era direito. Eu não estou aqui para discutir ideias, eu estou aqui para contar realidades e analisá-las. Não vou aqui, defender a economia de mercado, eu não gosto dessas generalidades, eu vou pão queiro. Comecei a escrever do Foro de São Paulo. Daí a coisa chegou no auge quando o próprio Luiz Garcia escreveu um artigo me contraditando no Foro de São Paulo. Daí eu cheguei para a diretoria e falei: posso desmoralizar o meu próprio chefe de redação? Pode. Daí eu escrevi uma desgraça, acabando com essas explicações, mostrando que era um ignorante total, um mentiroso. Bom, eu não durei muito tempo, né, ali. Mas o senhor não vê nenhum aspecto assim da mídia, nem falando em internet, redes sociais? Não, bom, daí você entra como é que se diz, num campo totalmente aberto, né? Que é, como diz, a salvação da lavoura. Se não existisse isto,
Meu Deus, ninguém saberia que o PT roubou. Ninguém saberia de coisa nenhuma. Tanto é que o Frei Beto disse que o grande erro do PT foi dar muita liberdade de imprensa. Isto, a liberdade de imprensa não é a liberdade para os jornais. Né? Os jornais aderiram ao negócio antipetista quando já não dava mais para esconder o crime. Agora, eles não fizeram nenhuma oposição ideológica. Eles continuaram negando que existisse o Foro São Paulo por 16 anos. Eles começaram a falar da corrupção apenas. Ora, denúncia de corrupção existia até dentro do Comitê Central da União Soviética. Um ministro disse que o outro roubou. Isso é normal. Isso não afeta a luta ideológica. Né? Então, os jornais aderiram sob este aspecto. Né? Vendo, olha, já está mal parado mesmo, todo mundo já está sabendo, então é melhor a gente entrar na briga. Porque não vamos nos ferrar, não vamos afundar só para defender esses caras que encheram o bolso de dinheiro. E vamos ficar na narrativa do roubo e não na narrativa ideológica que proporcionou o roubo. Quando, na verdade, todo este roubo não é uma coisa autônoma. Ele faz parte da estratégia. Os caras tomam o poder numa democracia não para transformá-lo no socialismo. Porque como é que você vai fazer o socialismo? Quando você tiver o poder de fazer. Ou seja, só quando você concentrar praticamente todo o poder na sua mão, aí sim você pode implantar o tal do socialismo se você quiser, mas em geral não quer. Né? Então, roubar para o partido era obrigação deles, era o programa, era o que eles iam fazer. Era óbvio que eles iam fazer isso. Por isso que eventualmente se vê uma indignação genuína sobre preso, enfim, está sendo questionado. Claro. Então, você vê, um governante comunista que é eleito democraticamente num sistema democrático normal, ele tem a função dupla. Ele tem satisfações a prestar aos seus eleitores de modo geral e ao seu partido em especial. E as duas coisas são conflitantes, evidentemente. Tá certo? Então, no caso do Lula, ele não foi eleito para implantar o socialismo. Todo mundo disse isso. Você pega os documentos internos do partido, ninguém disse para o Lula transformar o Brasil num país socialista. É absolutamente impossível. Tá certo? Então, qual era a função dele? Primeiro, fortalecer o partido, a esquerda, acumular poder. Através do quê? Do roubo. Isto, muito antes do PT chegar ao poder, eu dizia o seguinte: você quer ver o que é corrupção? Põe o PT no poder. Porque a obrigação número 1 dele vai ser roubar para fortalecer o partido. E ele vai cumprir essa obrigação. Então, não foi um desvio das metas do PT, foi o cumprimento exato do programa. E segundo, fortalecer a esquerda latino-americana através do Foro de São Paulo. Ele cumpriu as duas missões brilhantemente, ninguém reclamou, só reclamaram quando começou a doer no bolso, mas aí já era tarde, já tinham roubado tudo.